sente culpado, né, ou culpada por algum erro do passado? Né, você sente aí, poxa, eu fiz uma coisa que eu não achei tão bacana e você se culpa até hoje por isso? É sobre a culpa, né, em relação às nossas atitudes do passado que eu vou falar hoje. Bom, e o que vem a ser a culpa, né? A culpa é aquele sentimento, né, que nós temos diante da percepção de que eu falhei com alguém ou eu falhei comigo mesmo. E aí, normalmente, nas pessoas que tendem a sentir mais culpa, né, são aquelas que têm muito medo de errar, ou aquelas, né, que sentem, né, na obrigação e na responsabilidade de ajudar ou de controlar tudo e a todos, né? Então, essas pessoas tendem a sentir mais culpa, porque ela acha que elas são responsáveis por tudo e precisam dar conta de tudo, entende? Então, assim, né, perceba, compreenda, né, que ninguém é responsável por ninguém. Cada um tem aí a sua parcela, né, de responsabilidade diante de uma situação. Então, não foque muito, eu sou responsável, eu sou culpada. Não, cada um tem a sua parcela, cada um tem a sua atitude, cada um tem o seu comportamento e tem que ser autorresponsável por isso, certo? E, gente, é preciso entender também, né, que todos nós erramos. Todos nós cometemos falhas, né? Ninguém é perfeito. E a culpa, se a gente for olhar em si, é bom, porque é o sinônimo de que você percebe, de que você tem um senso aí do que é certo e do que é errado, né? E tudo bem por isso, e que bom que você percebe isso, né? E é porque a partir daí, de quando a gente toma consciência, que a gente pode mudar. Então você percebeu que algo tá errado e que precisa haver uma mudança. Então, se a gente for olhar pelo lado positivo da culpa, né? Ok, se acolha diante disso. E acredito mais ainda, né, que se você está assistindo esse vídeo é porque sim, você quer ser mais assertivo, você quer fazer as coisas de maneira mais correta, de maneira mais funcional. E isso é muito positivo. E assim, né, o que você precisa perceber é que se você se culpa demasiadamente, né, de certa maneira você está sendo injusto com você. Né? Primeiro porque você está se cobrando de ser alguém perfeito, que não pode errar, que tem que ser sempre o corretinho e tem sempre que satisfazer as necessidades do outro, né? E isso é muito injusto, ninguém é perfeito. Todos erramos, né? E segundo, porque as percepções que você tinha lá atrás, lá no passado, são completamente diferentes da de hoje, né? Nós somos seres em constante crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, né? Então, às vezes, uma atitude que eu tive lá atrás não seria a atitude que eu tomaria hoje, entende? Porque eu amadureci, porque eu entendi que isso não é legal. Então, diante aí do que eu tenho pra mim como os meus valores, talvez o que eu fiz lá atrás eu não considere tão positivo hoje. Então, se eu me culpo por algo lá atrás, eu preciso entender que naquele momento lá eu não tinha o amadurecimento, a percepção que eu tenho hoje. Entende como isso é injusto? Eu me cobrar por algo lá atrás que hoje eu tenho a total consciência de que eu não faria, né? Porque é outra maneira de pensar, é outra forma de pensar, ok? E naquela época, lá atrás, né, eu acredito que foi a sua intenção, foi a melhor das possíveis, daquele momento do que você compreendia como era certo ou errado, né? A atitude que você fez, né, tomou lá atrás, provavelmente foi tentando acertar, né? E aí hoje você tem essa percepção de que não, nossa, o que eu fiz eu não devia ter feito, né? Mas compreenda que lá atrás, talvez foi a percepção que você teve do que era certo, né? Então não se cobre por isso, não se cobre por atitudes de lá do passado. E aí um exercício, né, que é bem bacana para essa questão de se perdoar, é você se olhar no espelho, sabe? Se olhe no espelho, olhe-se no olho, né? E se perdoa. Então diga em voz alta o porquê você se perdoa. Então eu me perdoo porque lá atrás eu fiz isso, isso e isso, mas foi tentando acertar. Mas, né, foi acreditando que essa era a melhor decisão que eu podia ter tomado. Então eu me perdoo por ter, naquele momento, decidido por essa opção, por essa alternativa. Então eu me perdoo porque lá atrás eu estava tentando ser feliz. Eu me perdoo porque lá atrás eu não tinha um amadurecimento, eu não era tão aí amadurecido como hoje.
E foi graças a esse erro que eu tenho uma outra visão dessa situação hoje, que eu amadureci, né? Os erros, gente, eles nos ajudam aí a aprender, né? Ou aprender uma outra forma de fazer aquilo, ou aprender que eu não devo fazer aquilo, que eu não quero repetir aquilo. Então, esse erro que você considera aí do passado, te ajuda a ter uma outra percepção hoje. E eu acredito que se acontecer essa mesma situação no hoje, você não vai cometer esse mesmo erro, entende? Uma outra atividade, né, e essa vem como aí uma atividade extra, uma dica extra é você escrever, né, se você não tem muito isso. Eu vou olhar no espelho e ficar falando, que loucura é essa, Gabriele? Você pode escrever. Então escreva, por quê? Pelo que você se perdoa? Né? O que você precisa perdoar? O que te machuca tanto? Que atitude que você teve lá atrás que te machuca tanto que você precisa se perdoar? E aí, diante desse perdão, né, tente enxergar o que eu aprendi, o que eu amadureci, o porquê que eu penso que isso né, eu não quero e não devo fazer novamente. Né? Com base no hoje, gente. Não foca lá atrás, que lá atrás a gente tinha outro pensamento. Não é diferente o pensamento de um adolescente para uma pessoa adulta? É completamente diferente, né? Às vezes o adolescente quer curtir a vida, quer sair, né? Não tem essa questão de se responsabilizar. Então, no sentido assim, eu não tenho responsabilidades, né? Eu não tenho que pagar boleto. Alguns já têm, claro, mas assim, na maior parcela, né? Eu tô aqui citando alguns exemplos. E na vida adulta não, a gente percebe, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso pagar meus boletos, entende? Então são outras maneiras de pensar, tá? Então não fixe naquilo que você fez de errado lá atrás, tá? Porque isso é injusto, mais uma vez eu ressalto aqui que é injusto com você. Certo, gente? Então até mais. Tchau, tchau.